Usando essa analogia do jumentinho, Dom Carlos, achei assim, com muita humildade, mas também com um significado simbólico muito forte. Aí o senhor chegando na porta da catedral, eis que o esperava o padre João Osório, que foi o nosso administrador diocesano nesse período de vacância, juntamente com o Monsenhor Roberto Carrara, o pároco da catedral, para lhe entregar naquele momento um crucifixo que o senhor ali o recebeu. Então, aí passando dessa fase do jumentinho, se ainda como um jumentinho, mas também como um representante de Jesus naquele momento. Vamos lembrar um pouquinho isso. Exatamente, isso faz parte do ritual de posse canônica do bispo, não é? O bispo deve, na porta da catedral, exatamente receber o crucifixo, Jesus crucificado, ele é o centro de tudo, não é? E o bispo deve beijar o crucifixo. Isso é próprio do ritual e é muito bonito, porque é na porta da igreja, então o bispo beija Jesus crucificado, né? Eu acho esse gesto muito bonito. É um gesto que todo o povo é convidado a fazer na tarde da Sexta-feira Santa, não é? Oscular o lenho sagrado da nossa salvação, Jesus crucificado. Então, é um momento também emocionante. Eu fiz questão, naquela hora, de me ajoelhar diante de Jesus crucificado, beijá-lo, como pede o ritual, e então depois pedi a cruz para o Monsenhor Carrara e apresentei a cruz, primeiro para os que estavam na catedral, no interior do templo, e também depois para aqueles que estavam na praça, exatamente para mostrar isso, né? A missão do bispo é revelar Cristo Jesus. A missão do bispo é apresentar Cristo Jesus. E depois, como eu disse também na homilia, isso não é um peso, não. Isso é uma alegria. Não tem alegria maior do que essa, do que anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor. E com toda essa alegria, o senhor também foi recebido pelo Colégio dos Presbíteros da Diocese de Apucarana, pôde também ali aspergir um pouco da água benta naquela ocasião. Qual o significado daquela água benta nesse momento da entrada na igreja? Então, tudo isto é previsto também no próprio ritual da igreja de posse canônica de um novo bispo, é a lembrança do nosso batismo, não é? A água benta nos lembra que nós somos batizados, somos filhos de Deus, fomos mergulhados na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o bispo entra na sua igreja, a catedral, aspergindo, lembrando que ali está reunida uma assembleia de batizados. E uma assembleia de batizados que tem uma cabeça. E esta cabeça é exatamente o bispo. Então, é este gesto de recordar-se que toda a nossa vocação nasce do batismo, não é? Então, o bispo asperge ali a nave central, os fiéis que estão na nave central, depois de se aspergir, em primeiro lugar, o ritual diz, o bispo coloque água benta sobre si mesmo, né? E depois, então, faça a aspersão, recordando a graça inicial, primordial do santo batismo. Olha aqui, que honra temos hoje de uma catequese sobre uma cerimônia dessa riqueza, com um catequista tão especial como o nosso bispo. Dom Carlos, aí adentrando pelo corredor central, também todos os fiéis aguardando com muita alegria, e o senhor chegando ali, o próximo gesto foi se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, que também achei um momento assim, muito silencioso, mas muito rico. Como descrever aquela sensação? Então, a meu ver, ali é o momento culminante desta primeira parte da entronização do bispo na sua igreja particular, não é? Então, ser recebido na catedral,
exatamente pelo colégio de consultores, ser recebido pelos fiéis, aspergir a água benta depois de oscular o sagrado lenho, o Jesus crucificado, e então, depois disso, o bispo se coloca de joelhos diante de Jesus sacramentado. Aonde está o nosso tesouro, aonde está a nossa riqueza, é nele, Jesus eucarístico, não é? Jesus presente no pão consagrado que nós guardamos, reservamos para os enfermos, para os idosos e para a nossa adoração. Então o ritual prescreve, e é tão bonito isso, tão significativo, né? A nossa liturgia é riquíssima, e a liturgia não é algo somente externo. O externo é para ajudar o interno. Então, aquele momento em que eu me ajoelhei diante de Jesus, eucarístico, Santíssimo Sacramento, ladeado dos 2 arcebispos, Dom Maurício, Dom Jeremias, e ali então eu tirei o solidel, não é? Tirei também o barrete que estava usando e uma oração silenciosa, né, do novo bispo diante de Jesus sacramentado. E algo que me impressionou é que o comentarista orientou e, de fato, toda a igreja ficou em silêncio. Isso chamou muita a minha atenção, não é? Todo o povo entendeu que aquele momento era de uma oração silenciosa. Então era um momento em que o bispo e Jesus estavam ali, frente a frente. Afinal de contas, quem está na Eucaristia é Jesus. Então é o momento em que o bispo chega ao lugar central, mais importante da igreja, o sacrário, o Santíssimo Sacramento, e ajoelhado reconhece: Jesus é o meu Senhor. E repito, aquele silêncio, né? Não só na igreja, na catedral, mas me disseram também lá fora, os que acompanhavam pelo telão, todos em silêncio. Toda a comunidade silenciosa, rezando pelo bispo, rezando com o bispo. Como isso tudo é bonito. Toca profundamente o coração da gente. É a hora que o silêncio diz mais do que todas as palavras do mundo, né, Dom Carlos? Exatamente. Bom, passada essa parte da entronização do bispo, aí nós vamos para as imagens lindas que temos da celebração propriamente dita de posse, aquela linda procissão de entrada. Qual que é o sentimento de um bispo ver que terão mais de 100 padres para colaborar com o Senhor aqui na nossa Diocese de Apucarana, além dos padres que vieram também da Arquidiocese de Botucatu, os bispos que estavam acompanhando também, o Dom Maurício, o arcebispo de Botucatu, o Dom Celso, que tem essa história de amor com a Diocese pelo período que esteve conosco, o Dom Jeremias, o metropolitano aqui, o acolhendo na Arquidiocese, e demais bispos também. Como adentrar, acompanhar aquela procissão, sabendo do momento que esperava para a posse oficial? Na nossa teologia, a gente aprende que Deus dá a graça necessária, no momento necessário, a graça do Estado, não é? Que a gente costuma dizer. Então, tudo é conduzido por Deus. Humanamente, a gente ficaria com muito medo, né? Tremendo demais. Mas Deus dá a graça. Então, algo assim que me chamou também muita atenção, eu estava muito tranquilo, sereno, no dia da minha ordenação, 19 de março, e também no sábado, dia 6 de abril. Muito sereno, muito tranquilo, assim, interiormente, sereno, tranquilo, sabendo que Deus estava conduzindo tudo. E eu tenho certeza que isso também é a ação de Deus nosso Senhor. Porque nós, humanamente, não é? O trabalho é imenso,
O trabalho é bonito, sem sombra de dúvida, mas é também imenso. São tantos desafios na sociedade em que vivemos, mas Deus nos dá aquela graça da serenidade, da tranquilidade, de saber que Ele está conduzindo tudo, não é? De que Ele está conduzindo. Então, seja no dia 19 na ordenação, seja no dia 6 na posse, esse era o sentimento que me invadia, assim, muita tranquilidade, muita serenidade. E eu confesso e gostaria de destacar aqui, também este sentimento foi quando eu disse o meu sim, no dia 3 de dezembro, quando a Nunciatura me comunicou e me deu algumas horas para dar a resposta, apenas algumas horas. E naquelas horas eu fiquei muito agitado, né? Muito preocupado, muito, meu Deus, o que é isso? Não deve ser verdade, eu devo dizer não, eu não tenho condições, e tantas coisas assim, né? Tão agitado. No momento em que eu retornei a ligação e disse sim, né? Diante de Jesus sacramentado, me invadiu uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade muito grande. E aí eu me recordei do Papa Francisco. O Papa Francisco disse exatamente isso, que depois que ele disse sim no conclave em que ele foi eleito, ele sentiu uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade imensa. E eu me lembrei disso. Então, mais uma vez aí a força da fé. Quando a gente responde a Deus nosso Senhor, Ele vem em nosso socorro e nos dá o que a gente precisa naquele momento. Costumo dizer que Deus não dá nada adiantado e nem atrasado, né? Na hora certa Ele age. Então, sentimento assim de muita tranquilidade, de muita serenidade, de paz interior.